galerinha, ainda continuando com a nossa aula de quarta-feira, dia 12 de maio, agora a aula de Geografia, nós vamos falar sobre as páginas 16 e 17, que é a continuação do capítulo 2, Registros e Planos das Paisagens, um pouco mais sobre paisagem e prosa e verso e planos da paisagem. E eu quero que vocês prestem atenção porque nós vamos continuar na próxima aula falando sobre esse assunto e fazendo os exercícios, ok? Então vamos lá. Um pouco mais sobre a paisagem em prosa e verso. As paisagens também podem ser registradas na forma de depoimentos, versos e textos que trazem características de um local. Leia o poema e responda as questões. Então, Memória, se chama esse poema. Vamos lá. Há pouco tempo, aqui havia uma padaria. Pronto, não há mais. Há pouco tempo, aqui havia uma casa, cheia de cantos, recantos, corredores impregnados de infância e encanto. Pronto, não há mais. Uma farmácia, uma quitanda, pronto, não há mais. A cidade destrói, constrói, reconstrói. Uma árvore, um bosque, pronto, nunca mais. Bom, esse poema fala sobre memória, sobre as mudanças, né, que já aconteceram e que acontecem diariamente. Por que memória? Porque nós nos lembramos, muitas vezes quando nós vemos uma foto, quando passamos em algum lugar, nós percebemos as mudanças que aconteceram. Às vezes nós olhamos fotos da nossa casa e percebemos reformas que foram feitas, de repente árvores que não tem mais, até mesmo no nosso bairro. E assim é feita a nossa vida. A cada dia o homem vem modificando o seu meio ambiente, seu habitat, as coisas vão ficando diferentes. Então, olha só, circule os desenhos que indicam o que existia na paisagem descrita pelo poeta. O que existia e não existe mais. Ele citou duas coisas que não existem mais aqui no poema dele. Vocês vão circular e vão apenas escrever do que se trata o poema, o que vocês entenderam, o que está falando esse poema. Então, é uma resposta pessoal, o que vocês entenderam. E nessa página, na página 17, vocês vão apenas fazer a leitura aqui com a professora, fazer a leitura da imagem, observar, que na próxima aula nós vamos fazer exercícios dessa atividade. Exercícios da aula de hoje, apenas esse da página 16, ok? E aqui vocês vão apenas observar. Planos da paisagem. As paisagens também podem ser representadas por meio de fotografias. Em geral, essa forma é utilizada para o estudo das paisagens, pois a fotografia capta uma imagem real com detalhes. A visualização dos detalhes de uma fotografia depende do plano que elas ocupam na representação. Na fotografia, os elementos da paisagem estão divididos em em planos, de acordo com a posição em que se encontram. Vocês vão observar aqui, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Mas, galerinha, essa divisão não quer dizer que tenha somente 3 planos, como primeiro, segundo e terceiro. Vai depender do estudo de cada um que está fazendo, né, a leitura da paisagem. Pode ter 4, 5 ou até mesmo mais, tá? Conforme as pessoas conhecem as imagens, os locais ou o tipo de representação, elas conseguem observar com maior riqueza de detalhes. Bom, então vamos lá. Em primeiro plano, encontram-se os elementos mais próximos de quem observa. Então, aqui em primeiro plano, olha, nós conseguimos aqui visualizar melhor, né? Depois, há o segundo plano, onde está a área considerada intermediária entre o primeiro e o terceiro.
né? Então aqui, ó, vocês podem observar que tem um risco branco aqui identificando onde está delimitando o segundo plano, né? Temos aqui, olha só, para vocês observarem. Então aqui em primeiro plano, vocês vão observar as árvores, as casas, né? As paisagens, a cidade, a zona urbana. No segundo plano, a gente consegue contemplar mais sobre a zona rural, sobre o local mais afastado, né, de mata, de mais vegetação, onde não tem tantas construções. E lá no terceiro plano, nós temos uma área mais afastada do observador, né, que tem as montanhas também, tem mais áreas afastadas da cidade. Pode até acontecer que tenha alguma construção para lá, mas geralmente são isoladas e são mais raras devido à dificuldade de locomoção, como nós já vimos na aula passada, vocês até registraram na atividade. Então, nessa fotografia, a gente percebe que o que está mais distante está menos detalhado, a gente não consegue observar muito bem. Então, galerinha, esse é o conhecimento que nós vamos iniciar hoje. Vocês vão guardar esse conhecimento para o exercício na próxima aula, ok? E olha só, então realizem esse exercício e terminamos por hoje a nossa aula de geografia, ok?